E aí pessoal, tudo bem? Nesses últimos dias, depois da apreensão do Maduro, eu ouvi muitas pessoas aqui no Brasil, mas de muitos lugares aqui na América do Sul, falando com muita preocupação sobre o tema da Venezuela e dizendo que o Donald Trump ele só quer se apoderar do petróleo da Venezuela e que aquilo que ele fez está muito errado, que nenhum país pode nem deve entrar em outro país, pegar o presidente e levar embora. Então, assim, em primeiro lugar, Maduro não é presidente. Por quê? Porque ele perdeu as eleições. Ele perdeu por uma margem muito grande, uma vantagem, comparando os dois candidatos, a vantagem do outro era muito grande em comparação a ele. Mas ele decidiu ficar com o poder. E isso não é novo, porque depois da primeira eleição, que foi em 2013, aí foi comprovado também que ele não tinha ganhado aquelas eleições. Então, assim, o Maduro, ele já tinha o hábito, ele e o pessoal dele, de roubar as eleições na Venezuela e simplesmente ficar com o poder. Isso em primeiro lugar, né? Mas também tem outras coisas importantes que eu gostaria de mencionar aqui. Temos o tema, por exemplo, do petróleo, que é o tema principal aqui. E é o seguinte, você precisa conhecer um pouquinho da história da Venezuela. Eu, como venezuelano, eu vou te explicar com minhas próprias palavras, ok? Eu não pesquisei nada, não preciso. Talvez alguns dados interessantes, algumas datas específicas, mas eu não pesquisei nada. Eu vou te falar pela minha experiência, tudo que eu vivi na Venezuela e um pouquinho da história, só para você saber e entender o porquê da alegria dos venezuelanos pela captura do Maduro, ok? Então, a Venezuela antigamente, aí na década dos 40, 50, até a década dos 50, era um país que vivia principalmente da agricultura, era um país agrícola. Não tinha feito ainda nenhum tipo de exploração do petróleo no país, e os Estados Unidos, eles começaram, depois de um acordo que eles tiveram com o presidente da época, eles começaram a explorar o petróleo da Venezuela. Então, aquelas palavras de Donald Trump, quando ele diz que a Venezuela deve dinheiro para eles, ele está se baseando em que realmente foram os Estados Unidos quem criaram a infraestrutura petroleira na Venezuela, porque não tinha nenhuma. Aí você pode conferir os dados e as informações na internet. A Venezuela já chegou a ser um dos países mais ricos do mundo. Já foi mais rico que o Japão, que a China e do que muitos países que hoje são considerados desenvolvidos e os mais ricos que tem. Então, tudo isso se deve justamente a que os Estados Unidos, eles criaram infraestrutura para a extração do petróleo e a exploração dele. E durante muitos anos eles administravam, direta ou indiretamente, a empresa de petróleo da Venezuela, que é PDVSA. Se pudermos fazer uma comparação, é como dizer Petrobras aqui no Brasil. Então eram eles quem administravam. Eles faziam a exploração do petróleo e levavam embora e ainda pagavam por isso. Eles exploravam o petróleo e compravam da gente. É lógico, aí tem a questão de ser um preço preferencial, era um preço especial para eles. Tem um mosquito aqui atrapalhando. Era um preço especial para eles. Então, é isso que o presidente Hugo Chávez, que já morreu, ele reclamava. Ele dizia que a Venezuela estava dando petróleo de graça para os Estados Unidos. Então, vamos lá, vamos resumir essa história. Eles administravam, nosso país era muito rico. Na minha casa, meu pai tinha 2 carros, a gente vivia muito bem, não tinha nenhum tipo de necessidade. Eu acredito que um dos problemas da Venezuela foi não diversificar a economia e focar só no petróleo. Por isso também nós tivemos aquela crise tão grande, principalmente nos anos 2016, 17 e 18, ok? Mas isso aí, mesmo que faz parte, não é o foco principal desse vídeo. Então deixa eu continuar.
Na chegada de Hugo Chávez, ele sendo socialista, comunista, de esquerda, etc., tudo que tem a ver com isso, uma das ideologias ou pensamentos da maioria dos esquerdistas é que o imperialismo americano, ele deveria ir embora e não ter nenhum tipo de contato com eles. Foi justamente o que o Chávez fez. Ele mandou os americanos embora do país, e tanto assim que tem muito vídeo na internet mostrando ele onde ele fala "Yankee go home", que significa Yankee vai para sua casa. A palavra Yankee, entendo que se deve àquele time de beisebol, Yankees da Nova York. Então ele falava assim, Yankee go home. Mandou todo mundo embora. Ele desapropriou um monte de empresas americanas de qualquer país do mundo. E um dos dados interessantes que eu vi por aí é que mais de 6.300 empresas, se eu não me engano, mais de 630 mil empresas de grande porte no país foram embora, ou faliram ou foram embora, graças a essa política de expropriação e de amedrontamento. Acho que inventei uma palavra agora, de perseguição por parte do presidente Chávez tinha no país. Então foram embora, sem contar aquele monte de empresas que foram desapropriadas. Hugo Chávez, ele se apropriou da empresa PDVSA, ele colocou só o pessoal dele aí e foram eles que começaram a administrar. A partir desse momento, a empresa só começou a cair e cair no valor de mercado, na produção de petróleo e tudo referente à parte econômica. A empresa chegou a um ponto em que praticamente ela está falida. E aí, vindo um pouquinho aqui para o presente, também não vou fazer esse vídeo tão longo, vindo para o presente, nosso dia de hoje, tem muitas pessoas falando, mas Donald Trump, ele só quer o petróleo, os Estados Unidos só querem o petróleo da Venezuela. Já que te contei essa curta história, resumida, você vai entender o porquê é melhor para a Venezuela deixar os Estados Unidos continuarem administrando petróleo e não os países que estão agora. Por exemplo, Cuba, China, Rússia, Nicarágua. Esses países levam o petróleo de graça, eles não pagam nada, levam de graça, enquanto os venezuelanos estão morrendo de fome. Agora sim, eu quero perguntar para algum venezuelano, você já viu já recebeu algum centavo do petróleo venezuelano durante esses quase 30 anos? Nunca. A gente nunca recebeu nada. Então não entendo por que muitas pessoas estão chorando pelo petróleo, sendo que nós venezuelanos, a gente nunca recebeu nada por isso. Nós venezuelanos nunca recebemos nada. E a alegria, justamente, foi por causa que agora o ditador foi embora. A gente não vai precisar mais lidar com isso. E de certa forma é o que a gente está chamando de liberdade. Entendemos que a gente continua assim, tendo algum tipo de liderança que não pertence a nós venezuelanos. Mas se formos comparar, porque a gente não tem opção, nós não temos armas, nós não temos outra opção. Se formos comparar, quem é melhor para administrar o país, Cuba ou os Estados Unidos? Você está me entendendo? Então é uma burrice pensar que é melhor continuar com a administração que nós temos atualmente, da ditadura, que matou milhões de pessoas. Por conta deles, muitas pessoas foram embora. 8 milhões é o cálculo que tem sido feito de pessoas que foram embora da Venezuela em busca de melhores oportunidades, emprego, de saúde, educação, etc. 8 milhões de pessoas. Então imagina só, a alegria do venezuelano não é porque outro país veio que levar o petróleo. A gente não é ignorante. A alegria do venezuelano é porque nós sabemos que a nossa situação agora vai melhorar. Porque a gente não vai precisar mais lidar com ditadura, que matam você por não pensar do mesmo jeito, que não é um país onde não se tem nenhum tipo de oportunidade de crescimento, etc. E agora,
com a administração dos Estados Unidos, nós esperamos que o país volte a ser o que era antes, quando eles administravam. Então não é novo para a gente essa administração dos americanos, não é novo, isso não é novo. É simplesmente uma continuidade daquilo que já estava sendo feito lá no passado. Pessoal, talvez eu faça outro vídeo aí com dados mais específicos, com um vocabulário um pouco mais técnico referente à área, mas agora você estava andando de bike, também a bike, capacete aqui, né? Dando um rolezinho aqui na cidade. E então parei para gravar esse vídeo. Espero que gostem, compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir isso aqui, de um venezuelano. Ninguém me contou, eu sou venezuelano, moro no Brasil e quis compartilhar aqui com vocês. Tchau, tchau, forte abraço.